Graças a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Pedir desculpa, nós atrasamos. Hoje foi um monte de contratempo, mas nós conseguimos começar ainda depois das 8 horas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos iniciar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, no teu nome somente, que nós abrimos esse Deus, essa conferência, Senhor. Não é em nome de nenhuma denominação, de nenhum homem, de nenhuma igreja, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor bendito, nós agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos para estudar a tua palavra, para conhecer mais de ti, Senhor. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o objetivo, é o objeto e o nosso assunto, Pai. O tema da pregação, o tema das nossas vidas, o tema, Senhor amado, do plano do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E é neste nome que nós iniciamos essa conferência, Pai amado. Gratos ao Senhor pela tua presença, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abençoa nossas vidas. Estamos aqui para aprender de ti. Nossos irmãos que nos acompanham à distância pela internet, os irmãos que estão vindo. Toma, ó Deus amado, nossas vidas em tuas mãos, nós te pedimos em teu nome, amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém. Vamos agradecer a Deus no culto, vamos glorificar e agradecer ao Senhor com todo o nosso coração. O Salmo 27 diz assim no verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Quão formoso é, Senhor, adorando o Senhor com toda alegria, com todo o nosso amor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Pode, Senhor, quão formoso, quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença, aleluia, Senhor. maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Tu é te contemplar.
contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai querido. Toda honra e toda glória te pertence. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Continuar a adorar o Senhor. Todo o poder pertence a ti, Jesus. Toda a honra, toda a glória. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Aleluia. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou. Deus, o Pai Te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Todo poder pertence a ti. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Glória a Jesus. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas Levantai, levantai os ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é Este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, levantai os ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso? Tá fora. Glória a Deus. Aleluia. Tá difícil, parece que tá fora, estourado, né? Não tá dando para cantar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar só com o teclado agora, terminando, adorando o Senhor. Jesus, te entronizamos. Porque eu não consigo, é sem o tom, né? Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, Declaramos que és Rei. Tu
meio de nós. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Fazemos o trono, Fazemos um trono de louvor, te fazemos um trono de louvores, a te fazemos trono de louvor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus te entronizamos, declaramos que és Deus. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a te fazemos um trono de louvor, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia, Senhor. Pai Santo, muito obrigada, Senhor. Nós te exaltamos, nós te agradecemos. Muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, receba o nosso agradecimento nessa noite. E nós pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai, e nos ajude a caminhar nessa terra, diante da tua presença, diante da tua misericórdia, diante da tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ser sentado, irmãos. Pastor Neito. Graças a Deus. Essa noite está com a gente aqui o professor Rodrigo Marcelino, e o tema da nossa conferência é redenção através de Jesus Cristo. Hoje em dia nós vemos vários tipos de pregações e ensinos apontando a redenção para uma outra coisa que não é Jesus Cristo. É um Jesus inventado, é um Jesus criado na mente das pessoas. Hoje nós vamos, hoje e amanhã, vamos aprender sobre a redenção através de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus. Queria passar de uma vez para o Marcelino, para o Rodrigo, que ele esteja à vontade, em nome de Jesus Cristo. Né? Fica na liberdade. Só um minutinho, irmão. O meu aqui, no pedestal. Aqui, tira isso aqui. Graça e a paz do Senhor Jesus também.
Eu acho que essa é a única parte do nosso tempo onde o Spurgeon ficaria com inveja. Nós temos microfones hoje. Ele tinha que pregar para um público de 6.000 pessoas sem utilizar essa maravilha da tecnologia chamada microfone. Mas, meus irmãos, nós vamos meditar hoje nas Escrituras. Eu queria que vocês abrissem comigo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. O bom de pregar aqui, como eu já fiz isso várias vezes, dispensa um pouquinho a apresentação. Então, aquele versículo de Paulo aos Coríntios lá, de que nós não pregamos a nós mesmos, me serve como uma espécie de recurso para que eu não tenha que gastar tempo me apresentando. E melhor ainda, pelo fato de já conhecer os irmãos, é muito melhor que a gente já vai direto para o que interessa, que é o texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Todos acharam aí misericórdia? Viu como é difícil falar misericórdia? A gente está tão viciado em amém, depois misericórdia, porque eu gosto sempre de falar só misericórdia para ensinar. Quando a gente erra, a gente precisa da misericórdia. E quando a gente acerta, também. Deus só fala misericórdia. Achou? Então, se acharam, vamos começar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Vale ainda, misericórdia, tá bom. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. E ainda com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de coração. E fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece, porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Feche seus olhos comigo por alguns minutos, alguns segundos e diante de Deus em oração. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, de maneira especial, para que Ele nos fale, abrindo nosso entendimento, nos conduzindo na verdade e para a verdade. Façamos isto agora, Pai, em nome de Jesus lhe pedimos, Senhor. Não pela Tua palavra, porque sabemos que ela já é completa, ela foi inspirada pelo Teu Espírito, mas te pedimos pelo mesmo Espírito, que Ele ilumine agora as nossas mentes, e da mesma maneira que um dia Ele inspirou o autor bíblico que escreveu esse texto, agora Ele ilumina as nossas mentes, para que nós tenhamos a compreensão adequada do Teu texto, e que depois o Teu mesmo Espírito nos capacite a viver à altura do texto, e a viver uma vida de prática da Tua palavra, para que o Senhor e a obra do Teu Filho seja honrada e glorificada. Sendo assim, lhe peço mais uma vez, Pai, por mim e pelos que aqui me ouvem, seja o Senhor verdadeiro e seja todo homem mentiroso.
Amém, Senhor. Meus irmãos, tem algumas coisas que nos conduzem a escolher determinados textos para pregar. E jamais pode ser o conforto do pregador o motivo que leva ele a escolher um texto. E como eu já preguei aqui várias vezes, e quase foi que um samba de uma nota só, porque quase todas as vezes que eu preguei, usando textos diferentes, eu falei de justificação pela fé. Hoje nós demos um passo que não está desconectado da justificação pela fé. Iremos falar sobre um tema que às vezes os cristãos nunca falam sobre ele, ou então falam e lidam muito mal com ele. E é claro que eu já estou falando sobre o tema e não vou deixar muito fácil para vocês, porque é o seguinte: quando se escolhe o texto aqui na primeira carta de Pedro, você tem que entender primeiro para que essa carta é escrita. Ela foi destinada, ela é chamada de uma das cartas gerais. É uma daquelas cartas que não tem um destinatário só específico, mas ela é destinada à igreja de maneira geral. E aqui a igreja é formada por aqueles que estavam fugindo da perseguição em Jerusalém. Quando a gente lê lá o capítulo 3, 4 em diante do livro de Atos, se percebe que a igreja começa a ser perseguida. Quem já leu Atos lembra desse evento, né? Jesus, no capítulo 1, é assunto aos céus, dá uma ordem à igreja de que ela deveria anunciar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A igreja rapidamente se esquece dessa ordem de Jesus e começa a se contentar com o conforto de Jerusalém. Mas no capítulo 4, Deus, que está no controle de tudo e até no controle das perseguições que nós padecemos, usa o Império Romano para que seja o motivador missionário da igreja que está em Jerusalém, parada lá, se autossatisfazendo no seu ambiente muito confortável. E quando vem a perseguição, a igreja o que faz? Se espalha. Pela primeira vez a igreja vai ter de fato cumprir o que Jesus tinha ordenado a ela, que é não só pregar, que não era somente pregar em Jerusalém, que era pregar além de Jerusalém, em Samaria, que era um ambiente onde eles não queriam ter muito contato, porque samaritano é um judeu de segunda categoria, e agora pregar também nos confins da terra. Mas é o seguinte, Pedro está endereçando essa carta dele para esse povo que está espalhado pelo mundo da época ali. O mundo da época, vocês sabem, que compreende aquela parte que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, aquele pedacinho que a gente chama de Ásia Setentrional, na parte quase sudoeste da Ásia ali, o norte da África, aquelas ilhas na região ali do Mediterrâneo, e o Oriente Médio, que eu já falei, esse era considerado o mundo da época. Então a carta de Pedro é endereçada tanto a gentios quanto a judeus. Os principais vão afirmar que mais gentios do que judeus, mas é gente que está espalhado, fugindo. Começa no capítulo falando que aos eleitos, em algumas versões vai estar da diáspora, e na minha versão está da dispersão, ou seja, gente que foi espantado porque não podiam viver na terra que estavam mais, a terra original deles. Mas fato é, quando Pedro endereça essas cartas, essas pessoas estão num contexto de perseguição. O Império Romano está perseguindo cristãos e os está matando. A realidade do cristianismo no primeiro século era uma realidade bem intensa,
você se confessa quanto cristão e assina sua sentença de morte. É por isso que no primeiro século é diferente alguém no primeiro século se confessar como cristão de alguém hoje se confessar como cristão. Em alguns lugares ainda é igual, tipo, se você está lá na Síria, é bem parecido com o primeiro século ainda. Se você se diz cristão, o Estado Islâmico vai cortar o seu pescoço. Ou então algum religioso maluco vai fazer isso. Mas fato é que no primeiro, alguém que se dizia cristão estava assinando sua sentença de morte. E no ambiente de perseguição, é uma preocupação nossa das pessoas regredirem na fé. A gente deseja muito criar um ambiente super favorável à fé, para que as pessoas não tenham nenhum tipo de embate ou de confronto em relação às suas crenças no ambiente cultural onde elas vivem. Vocês já perceberam, por exemplo, a maior parte da nossa tentativa da bancada evangélica, por exemplo, é votar leis que tornem a vida dos cristãos mais tranquilas, e de alguns cristãos em específico mais tranquila ainda, porque eles podem pegar emendas orçamentárias e investir em aras para cavalos. Faz parte da história recente do evangelicalismo no Brasil. Quem acompanha sabe. Mas quando você olha para esse contexto aqui de perseguição, é bem provável, você percebe grande parte das cartas dos apóstolos endereçadas no sentido de fortalecer a fé desses irmãos, para que eles não regredissem, para que num contexto de perseguição eles fizessem a opção pelo conforto. Porque é bem desconfortável ter alguém querendo te matar o tempo todo por aí. E alguém que fez do seu estilo de vida e a causa máxima da sua vida matar cristãos. Se a gente regride um pouquinho o texto, a gente vai perceber que até um cara que é feito cristão depois pelo próprio Deus deu bastante das suas energias na perseguição a cristãos. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Vocês se lembram que a primeira parte da vida de Paulo foi dedicada de maneira bem intensa na perseguição da igreja. E o que acontece? Nesse ambiente de perseguição, a nossa tendência é pensar que as pessoas vão desistir da fé. Já que o que causa a perseguição é a fé, então, abandonando a fé, acaba-se a perseguição. Daí a gente percebe que me perdoe, gente, eu usei a palavra percebe umas 10 vezes, isso está me incomodando já. Mas não é tão importante eu vou tentar não usar tanto essa palavra, mas é o seguinte: quando esse sujeito perseguido está ali perseguido por causa da fé, quem está de fora vai tentar incentivá-lo a permanecer na fé, porque é bem provável que quem está de fora se lembra das palavras de Jesus. Se lembra do capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 24, se não me engano é no 25, que Jesus diz que aquele que perder a minha vida por amor de mim, este a ganhou para a vida eterna, e aquele que ganhou a sua vida, esse perdeu. Acho que é por lembrar de falas iguais a essas que Jesus disse, que era necessário, e se faz necessário, quem está de fora vendo um irmão em Cristo ser perseguido, muito mais do que orientar essa pessoa a preservar a sua vida e abandonar a fé, é necessário abandonar a sua vida e permanecer com a fé, permaneça com Cristo. Porque vida que é vida que é vida em Cristo. Porque vida que é vivida fora de Cristo é vida biológica somente, mais nada. Eu falo que em Cristo vida é vida para além da vida. E nesse contexto de perseguição,
Se fosse eu ou você escrevendo a carta, eu, por exemplo, colocaria na carta tipo um monte de... Eu pensaria em uma centena de métodos de fuga, estratégias de livrar o pescoço, como pular de um prédio e permanecer com a perna sem ser fraturada. Orientaria o cara, tipo, compra uma arma com mira telescópica, por sinal, para atirar em quem está perto e quem está longe também. Aliás, compre 2 armas, né? Uma de cano curto para atirar em perto, uma de cano longo para atirar em gente longe. Mas olha que interessante como Pedro, o apóstolo, ele se dedica ao que é essencial antes de falar das coisas periféricas. E o essencial é lembrar os crentes o que é importante em momentos de perseguição ou em momentos contrários a nós e contrários à nossa fé. Olha para você ver que no momento de perseguição Pedro não oriente a ficar vigilantes, porque o Império Romano pode atacar a qualquer hora. Ele vai fazer uma orientação quanto à santidade. Isso é importante. Porque olha que legal, eu estava lendo, tem um texto daquele pastor norte-americano John Piper, ele escreveu um texto em 2007, quando ele estava com câncer de próstata, ele escreveu um texto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. E eu li esse texto, é muito legal, porque tem uma série de tópicos lá que a gente tem que fazer, que ele orienta uma pessoa doente que deveria fazer, e um deles é que ele fala o seguinte: não busque mais informação sobre a sua doença do que sobre Deus, porque a sua doença em breve passará, mas Deus, você terá de conviver com Ele de maneira eterna. Então aqui eu percebo Pedro fazendo como a mesma coisa que o John Piper fez na orientação dele do texto de 2007, no momento de crise, pega as coisas que são de fato importantes, porque é uma tendência nossa relativizar, até por causa da nossa natureza pecaminosa, tem que lembrar isso, relativizar as questões da santidade em momentos terríveis. Porque essa mensagem vem muito a calhar no nosso período histórico que estamos vivendo no Brasil, que é um momento de crise, um momento até de perseguição, e quiçá perseguição por parte até dos irmãos, um momento de desorientação. E nesse momento, se os problemas são, por exemplo, de ordem econômica e financeira, nós tendemos a ficar ligados nos telejornais para ver o que os últimos analistas de economia estão falando. Não estou falando que isso é errado, não. Tendemos a procurar uma igreja que tem uma campanha de vitória financeira, mas também tendemos a relaxar de observarmos questões essenciais da nossa fé, porque a gente fica tão concentrado em resolver nosso problema imediato, que é de ordem bolsista, que esquecemos de lidar com questões muito importantes da nossa fé, como a santidade. E olha o primeiro versículo que eu li, o que Pedro diz a essa igreja que está em contexto de perseguição: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. No momento de crise, de perseguição, não espere de nenhum outro lugar, só espere da graça que é revelada em Jesus Cristo. Porque é a nossa inclinação natural tentar resolver tudo. Se nós pudéssemos, por causa desse nosso estado de inimizade com Deus, nós criaríamos o plano perfeito e apontaríamos para Deus e falar: aqui, Deus, está o nosso plano. Só que eu tenho que te dar uma péssima notícia. Quando você apontar esse plano perfeito para Deus, Ele tirará uma caneta vermelha e riscará de alto a baixo. Gente, isso é tudo uma hipótese, é tudo uma suposição. Não está escrito na Bíblia esse tipo de... Eu estou aqui no meu mundo de bobs. E riscará e escreverá lá embaixo o seguinte: pecaminoso. Os seus planos, os seus melhores planos são pecaminosos para Deus.
Então, eu estou falando dos melhores, não é nem dos piores, não. Nessa aquele seu plano engendrado de abandonar minha esposa, já tem uma paniquete ali no bairro legalzinha, é para lá que eu vou, né? Nesse seu plano pecaminoso, não, estou falando dos melhores. Estou falando daquele seu plano maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui. Tipo, vou consagrar 3 dias no monte, daí Deus vai me abençoar financeiramente assim, a partir de agora. É esse tipo de plano que eu estou falando, de plano bom, assim. Tipo, vou fazer aquela campanha da vitória financeira. É esse tipo de plano bom que eu estou falando que Deus vai riscar como pecaminoso. Porque, olha como a orientação de Pedro é recorrer à graça que é oferecida na revelação de Jesus Cristo. O Neuto já começou meu sermão aqui hoje falando que... Porque é uma parte do meu sermão, é sempre descer a lenha nos outros projetos redentivos. Porque um dos grandes males do nosso tempo é a idolatria. E a idolatria nasce de criarmos projetos de autorredenção ou de projetos redentivos que não passam por Cristo Jesus. Nós temos um bando de colegas aí, influenciados por ideologias coletivistas e progressistas, procurando redenção a partir de mediações sociológicas. Nós temos igualmente amigos influenciados por ideologias individualistas, procurando redenção a partir de mediações econômicas e do mercado, tipo assim. E nós temos um bando de gente recorrendo à redenção fora de Cristo. Gente que frequenta lugares chamados Igreja Evangélica Brasileira, procurando redenção que não é em Cristo. Gente procurando redenção, por exemplo, naquela oração daquele pastor, daquela oração forte daquele pastor especial que é habilitado para a libertação. E é até engraçado que eu conheço, abre um aspas agora, eu conheço gente que pratica, vai em sessão de libertação há mais de 5 anos e volta lá toda semana. No final da sessão de libertação ele escuta sempre o seguinte conselho do libertador dele: passa na secretária e marca a semana que vem comigo de novo. Que libertação ioiô é essa? As escrituras nos garantem que se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E o que esse cara faz? Nessa semana o cara está liberto. Saiu ali, ele já tanto sabe que o cara não foi liberto em coisa nenhuma, que ele já até manda o cara marcar de novo, porque é uma fidelização do cliente a partir da possessão. O sujeito fica possuído toda semana, fica fidelizado. Ele nem pode ser liberto, porque se ele ficar liberto, ele não frequenta mais essa igreja. No dia que esse cara for liberto, ele vai para uma igreja séria. E nós criamos esses programas malucos de redentividade que não passam por Cristo. Porque se passar por Cristo, o problema terá de resolver. O da libertação, o cara... A escritura diz, se o Filho vos libertar, vai estar livre. Não dá para o cara passar a semana que vem e marcar. E os caras começam até a desenvolver umas culturas malucas no meio evangélico. Já percebeu que tem gente... Agora tem gente defendendo por aí uma teoria de que crente, que cristão, gente nascida de novo, permanece, volta a ser possuído novamente. O sujeito hoje, Jesus o salva, o Espírito Santo vem morar no coração do infeliz, ele deixa de ser infeliz porque isso acontece, porque o Espírito Santo vem morar no coração dele. Mas semana que vem, o diabo já fez um puxadinho lá no coração dele e está morando lá também. Daí tem uma dupla habitação. Porque Jesus é o dono da casa, mas o diabo é o inquilino, está sempre por lá. Daí é crente, mas tem culto de libertação para expulsar demônio de crente na igreja. Olha que coisa de gente maluca, mas isso acontece no nosso tempo. Por causa desses projetos de redenção que não passam por Cristo, passam por pessoas. Ou passam por ideologias. Tem gente procurando projeto de redenção no nosso meio, não estou falando aqui agora, mas no meio evangélico brasileiro. Tem gente procurando projeto de redenção na igreja tal. Tipo, aquela igreja é a igreja com pedigree.
Já viu que tem gente, pelo amor, ô Neilton, se eu puder alguma vez te dar um conselho na vida, nunca faça adesivo de carro da sua igreja. Que pelo amor de Deus, o orgulho gospel se manifesta no adesivo do carro. Tem uma coisa pior do que você estar no trânsito e dar de cara com um sujeito que passa do seu lado, ostentando com uma pombinha kamikaze atrás do carro dele? Isso acontece, sempre acontece. Ô, gente, me perdoa, você tá sendo, não carrega esse vídeo no YouTube, não, senão você mal diz. É isso aí, tira o adesivo do carro do nosso amigo. Mas é verdade, porque é isso, é o seguinte: o cara bate no peito e fala, eu sou da igreja tal, como se tivesse pedigree ser da igreja tal. É projeto de redenção que passa via denominação. E a gente pensa, não, mas a denominação fala de Jesus. Fala, mas se sujeito em alguns, você tem que contar que o coração dos homens são caídos. Os homens são caídos. E sendo caído, esse sujeito, a tendência dele de confiar mais na carteirinha que ele tem de membro lá do que no próprio Cristo, é muito grande. Todos nós que já vivemos num projeto de autorredenção, sabemos como o nosso coração é enganoso. Devíamos ter, eu não tenho impressor em casa, se eu tivesse já teria impresso já e colocado no meu espelho Jeremias 17:3, para eu lembrar da condição do meu coração todos os dias. O que é que diz Jeremias 17:3? Mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. E ainda tem crente que põe a mão no coração e fala, Deus conhece meu coração. Fala, conhece, ele já escreveu sobre ele. Tanto conhece que ele disse sobre ele lá em Jeremias 17:3. E muita gente, por confiar no próprio coração, cria algo pior ainda, que são os projetos de autorredenção. Projeto de autorredenção é tipo dieta, é mentir para você mesmo. É dieta e começar a correr. Sempre vai acontecer na segunda-feira eu começo uma dieta nova e começo a correr. Na terça-feira você encontra com um cabra ali parado no hambúrguer comendo aquele triplo assim, aquele altão. O bom é que aqui em Belo Horizonte a gente não tem, pelo menos quem é da minha geração, não tem o vício do McDonald's. Eu nunca comi um hambúrguer no McDonald's, só como nesses podrão aí da região mesmo. Mas esse jeito promete que vai começar a dieta. E como que ele começa a dieta? Terça-feira ele já está lá comendo. Ele corre o primeiro dia, corre na segunda. Na terça ele já pensa umas 3 vezes, porque caiu 5 pingozinhos de chuva lá do lado de fora. O sujeito é careca. E eu não estou falando do nosso irmão, mas ele olha para o quintal e fala, está chovendo, vai atrapalhar meu cabelo, não vou correr hoje não. Mas é o seguinte, os projetos de autorredenção são iguaizinhos. A gente cria assim, um programa de coisas que a gente vai fazer, que a gente acha que honra a Deus. Olha, algumas coisas dessas feitas até honra a Deus sim. Mas a gente acredita, se eu cumprir tudo que eu prometi fazer para Deus, no final, eu posso até... A gente não fala isso com a boca, mas lá no nosso coração a gente pensa, Deus não terá uma saída, Ele vai ter de me abençoar. O meu coração fala para Deus, checkmate. Agora, o que você vai fazer? A próxima jogada, você não tem para onde ir. Perdeu o jogo. Daí você põe lá no seu projeto de autorredenção, vou jejuar 2 vezes por semana, tentar orar todos os dias, pelo menos 15 minutos. Vou ler 3 capítulos, a maior mentira que eu conheço dos crentes é ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Não acontece. Mas daí o que acontece? Desde quando o sujeito não faz isso, ele está errado porque não faz. E deveria fazer para se relacionar de maneira adequada com Deus. Deveria ler mais a Bíblia, deveria orar. Mas o que ele faz? Quando ele não consegue fazer, ele fica deprimido, se sentindo protozoário do mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido. Mas quando ele faz, o trem dá errado também, porque ele fica orgulhoso. Deu o projeto de autorredenção em cena. Ele fala, agora eu estou beleza, estou conseguindo fazer. Mas não é isso. Quando
nos lembra da graça de Cristo, é porque é nela que devemos caminhar, é no que Cristo fez, até para a santidade, até para a santificação. Porque a gente pensa assim, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, foi algo que Jesus fez, mas agora a santificação, deixa comigo, Deus, daqui para frente eu levo o barco. Não é bem assim não. E é por entendermos que nós temos de fazer, é que nós ficamos pendulando entre dois extremos. Eu acho que eu já falei outra vez sobre isso aqui, que é o extremo do legalismo e da licenciosidade. O legalista é aquele que cumpriu a sua tabuada espiritual, ele fez ela toda certinha e ele acha, então agora eu me tornei digno do que Deus vai fazer para mim. E o licencioso é aquele que fala, já que Deus é que faz, eu não estou nem aí para nada. Vou viver, vou entrar na teologia do Zeca Pagodinho e do J Quest. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. É mais ou menos por aí. Mas o caminho da graça está bem aqui no meio desses dois extremos malignos. O cristão não é legalista, de modo que ele ora, mas ele não confia na sua oração. O cristão lê Bíblia, mas ele não confia na sua disciplina de leitura bíblica. O cristão é frequente aos cultos, mas ele não confia na sua frequência. O cristão deve ser fiel nos seus contratos, nos seus compromissos, mas ele não confia nisso. Ele deve confiar na obra perfeita de Cristo. E até para ser santo também o cristão é santo, porque lembram de Hebreus 4:13? Eu vou até conferir, porque agora me baixou uma dúvida se é Hebreus 4. Que afirma que só teve um que veio sem pecado. Não, não é 4:13 não. É 4:5. E porque Jesus não pecou, o que acontece? Só tem um tipo de santidade que satisfaz a justiça de Deus. A sua santidade de se abster de um monte de coisa. E aqui, gente, me entendam bem, isso não é uma liberação para pecar, não. Porque eu conheço a mente caída dos homens, quando fala que a sua santidade não é sua, foi Jesus que conquistou. Muitos crentes pensam que está liberado para pecar, é o licencioso. Então, sempre lembrando que quando Jesus fala que afirma que foi ele que conquistou na cruz, quando eu faço essa afirmação, é de que isso não é uma liberação para pecar. Isso é uma liberação para ser livre em Cristo, para alguém entender qual de fato é o telos, qual que é a finalidade da vida cristã. É 4:15 mesmo? Então eu citei certo e depois eu me perdi aqui porque eu não achei. Porque não tem um sacerdote que não possa fazer isso e não possa fazer aquilo. Porém, como nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. Exatamente esse. Porque, olha para você ver, imagina, a sua santidade sem Jesus, ela é pecaminosa. Se nós nos apresentarmos a nossa santidade a Cristo sem Jesus, ela é pecaminosa. É bem interessante que a gente, nesses projetos de auto-redenção, a gente começa a confundir, a gente começa a diminuir quem Jesus é. Eu fui criado na igreja na década de 80. Quem está na igreja desde a década de 80 deve se lembrar disso, que a definição de um evangélico era alguém que não bebia, não fumava, não adulterava, não falava mentira e não era católico. Era bom, eu tinha um bom pagador, né? Isso. Tinha muito mais coisas aí, mas eu estou fazendo só a síntese do evangélico, assim.
Então é o seguinte, o cara, eu chamo isso de reduzir Jesus. Porque para parar de beber, qualquer caso de recuperação a gente ajuda. Para parar de fumar, até o Drauzio Varela, que é ateu, ajuda. E os caras que querem reduzir Jesus a caso de recuperação é a Drauzio Varela, porque Jesus é para parar de beber e fumar. Para parar de chifrar a mulher ou o marido. E para deixar de ser católico. Isso é reduzir demais, atrapalhava. Sério, quando Jesus é colocado no mesmo nível do Drauzio Varela, eu falei assim, o mundo está perdido. E quando um crente mesmo tratar Jesus como se fosse um jeito só de libertar o sujeito do cigarro. Eu não estou falando que isso é bom para a sua saúde e que essas coisas honram a Deus, não. E não vem nem me citar o Spurgeon, não, porque o povo gosta de pegar o Spurgeon, virou o tipo o santo dos fumantes dos últimos dias. Mas quando a gente olha para a santidade, por que essa geração toda na década dos 80 tinha essa mentalidade? Era uma mentalidade legalista, porque eles achavam que a santidade estava relacionada, assim, que a salvação estava relacionada ao que você fazia e a quantidade de coisas que você não era identificado com a cultura. Então, quando você olhava para você, esse cara é um crente, está perfeito. E a gente conhece muita gente que não tem Jesus, não bebe, não fuma, não traz esposa. E nem é católico. Tem cara que é ateu, tem todas essas qualidades antes e tem um defeito, não é católico. A gente fala, então esse cara está salvo. Tem todas as credenciais de um crente. Ele é crente e nem sabe. Eu tive um amigo, por exemplo, agora é meu amigo. Na época eu era amigo só da esposa dele, porque eu via a menina nascendo. Mas esse cara tinha todas essas qualidades. Que a gente até comentava, não, fulano de tal ele é praticamente crente. Ele só não, na época a gente usava o termo aceitar Jesus, eu falei, ele só não aceitou Jesus ainda. Ele é quase que um crente. Mas aí a gente atribuía a justiça que aparentemente o sujeito possuía para determinar se esse sujeito era ou não era. Mas o fato que acontece é o seguinte, mas a gente até entende que a justificação é pela fé, foi a obra de Cristo que nos salva, não é a minha obra que me salva. Mas o sujeito é salvo pela obra de Cristo e depois ele fala assim, agora eu posso ver pela minha própria obra. Agora eu chego lá e eu mostro para aquele povo tanto que eu sou crente. Eu mostro o meu joelho que está até calejado de tanto orar ajoelhado, porque eu não oro de pé, não oro ajoelhado, é diferente. Por tu sabe de que a Bíblia chama isso? Trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, 6. Os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. E olha que interessante, mas eu não vou ficar só no primeiro versículo, não, porque eu li todos eles. Olha como Pedro vai conduzindo o argumento aqui, e alguns estudiosos até afirmam que essa carta não é de Pedro, que ela foi muito bem escrita. Sério, eu não gosto muito dessa teoria da incompetência do Pedro, não, porque eu li o primeiro sermão que ele prega lá, que está em Atos, e deve perceber que não era um ignorante pregando, não. Era alguém que fez as conexões certinhas, as conexões da revelação de quem Jesus era com as conexões, com as profecias que foram dadas em relação ao Messias. Então eu não gosto de defender essa ignorância. Pedro não é um Paulo, mas ninguém aqui é Paulo, nem algum Paulo que seja, é o Paulo. Mas certo é que a carta é tão bem escrita que alguns atribuem, alguns vão fazer, os críticos literário da forma, elas vão afirmar que é bem provável que essa carta não seja de Pedro. Mas daí Pedro vai, olha como que ele vai conduzindo o argumento dele. Agora eu já ia pregar Romanos, porque minha Bíblia mudou de página aqui. E eu tenho o mau hábito de não escrever o sermão para memorizá-lo. Fica cheio dos post-it aqui dentro, mas acabei perdendo o texto. Mas daí logo em seguinte, à luz de tudo isso, de que foi oferecida a vocês uma graça especial em Cristo Jesus,
tem uma série de comprometimentos. Olha aqui, Pepe. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Olha, Pedro está orientando os cristãos a serem santos. Mas você fala, você acabou de falar que é mérito de Cristo, como que pode ordenar alguém que já recebeu o mérito de Cristo a ser santo ainda? Existe uma coerência daquilo que da obra de Cristo que lhe foi imputada, sem você merecer e sem ser. E essa obra que lhe é imputada, ela tem um poder transformador também. E o que ela te transforma é o seguinte: ela te transforma do modo que você passa a viver à altura dessa obra, não mais por causa da sua reputação, mas por causa da reputação daquele que fez a obra, que é Cristo. Então agora você passou a ser o quê? Refém da reputação de alguém que não pecou, e de alguém que não errou, e não errou nem mesmo em te salvar, até mesmo em te salvar ele não errou. Então, como alguém que está debaixo de tão grande obra, naturalmente você será o quê? Constrangido a viver à altura desta obra. Tem um livro que me ajudou muito a entender bastante questão de santidade, né? Não esgotou não, porque eu ainda estou no caminho ainda, aprendendo bastante. Mas foi lá na década de 90, escrito um pastor que era bem famoso aqui em Belo Horizonte, chamava Vivênio dos Santos, vocês se lembram? Ele escreveu um livro chamado Santidade ao Seu Alcance. Nem sei se existe ainda nas livrarias aí para ser vendido. Mas esse livro me ajudou de uma forma, porque eu estava naquela fase de vou vestir pano de saco, estava começando a chegar esse treco aqui no Brasil, vou rapar a cabeça, vou fazer... Eu ainda fiz muita bobagem, apesar de ter lido o livro. Mas, em tese, ele trata dessa questão da santidade a partir, sendo uma obra da graça de Deus. Ou seja, da impossibilidade de você viver, ser santo, sem que Cristo lhe impute a obra dele a você. Então é o seguinte: o jeito correto de ser santo é crendo em Jesus. E o jeito certo de permanecer na santidade é permanecer crendo em Jesus. E o jeito certo de morrer santo é morrer crendo em Jesus. Então, o cristão começa santo crendo em Jesus, permanece crendo em Jesus e morre crendo em Jesus. Esse é um jeito de ter uma vida santa e reta diante de Deus. Porque viver uma vida aquém disso é prescindir da santidade. Mesmo cheio de vícios malucos da religião, de não toqueis, não manuseis, não encosta, não bebe, não olhe, é um cara, vai ser alguém que vai se adoecer, vai desenvolver algumas patologias e não vai viver uma vida santa de fato. Mas olha qual que é o paralelo que ele faz do porquê que a gente é santo. Ele vai nos lembrar daquilo que é de fato, que é muito importante e deveria pesar na nossa comparação da santidade. Lembra que nós devemos ser santos por causa da maneira como nós somos resgatados. E olha o peso que tem esse resgate. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, ou seja, tipo, não foi com essas migalhas, prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Daí, quem está com o pai por perto aí, pode olhar a primeira pessoa que te deu a vã maneira de viver, mas olha para além dos seus pais, os vossos pais. A gente pode retornar até o nosso primeiro pai lá, o Adão, e lembrar que nele fomos feitos o quê? Pecadores separados de Deus. Mas se você regredir antes de Adão,
chegou a solução do problema, que está no versículo 19 em diante. Mas fosse resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro. Aliás, não tá, a palavra Jesus não está aí não, mas fosse resgatado pelo precioso sangue, é porque está implícito. Como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. E por intermédio dele, crestes em Jesus. Não foi por intermédio do pregador, por intermédio dele, dessa obra que Cristo fez. Foi feita antes, aonde? Antes da fundação do mundo. Fica mais claro em Apocalipse 13:8. Esse texto fica mais claro ainda. Então é o seguinte: o motivo da sua santidade extrapola os atos de Adão. Ele antecede o ato de Adão. Eu sempre falo que é bom a gente pegar a história, dar uma... que bom que tem data show, que é por isso, aparece o versículo em tempo real ali. O versículo está desde o começo da mensagem aqui, eu vou ficar com vergonha. Mas imagina que pega a história como nós assistimos acontecer, e agora tenta ir para a perspectiva de Deus, como Deus vê essa história sendo. E no relato de Deus, é importante, Apocalipse 13:8 está consta que havia um sacrifício pronto, antes que houvesse pecado, antes que houvesse criação, antes que houvesse pecado e queda. Então os motivos da sua santidade são anteriores aos motivos do seu pecado. Porque o motivo da sua santidade é Cristo, não é você mesmo, né? Então, Rodrigo, cai por terra essa teoria de alguns pregadores, né, que são pregadores, que fala que Jesus Cristo foi o plano B de Deus. Né? Porque Deus não sabia que Adão ia cair. E aí, como o plano B fosse Jesus Cristo para redenção do homem. Cai por terra porque a solução da queda do homem. É um Deus tão inocente, esse Deus aqui, é tipo quase que um marido traído, né? O último a saber. Tipo, estava assim, não sabe de nada, de repente foi pego de surpresa. Agora tem até uma ilustração que eles usam muito de que Deus cria o homem, coloca ele no jardim, de repente o homem peca. Daí pronto, Deus começa a olhar lá no céu. O que eu vou fazer para salvar o homem agora? Ele fala assim: será que eu mando o Gabriel? Gabriel não quer. Será que eu mando o Miguel? Daí, para deixar a pregação bonita, de repente o filho se apresenta e fala: eu vou morrer. Daí, tipo, como se fosse como se Deus precisasse assim: agora eu vou criar um plano B. A partir desse momento tem o segundo plano. O plano A era o homem. Eu vi uma pregação que o Espírito Santo falou para Deus para entregar Jesus, porque se ele desse alguma coisa, ele receberia muito em troca. Então, se desse Jesus Cristo, ele receberia muitos filhos em troca. Então, por isso eu tenho que trazer tudo aqui na frente. Meu Deus, esses cambos celestial é muito engraçado. A gente tem que gravar isso. Gente, quem tem criatividade, mas por favor, façam algumas paródias sobre esses eventos, porque isso acontece muito no meio evangélico. Um jeito de parar é ridicularizar esse tipo de coisa. Quando porque imagina, o estranho é muito comum, e as pessoas creem piamente nesse tipo de coisa, de que Deus estava lá assim, desesperado: quem que eu vou mandar, quem que eu vou mandar? E de repente o filho dele: eu vou. Quase que rola uma cena de novela. Deus fala: meu filho não pode, eu vou matar justo meu filho, vou enviar meu filho. Aquela coisa de novela mexicana. Esse Deus não é Deus, é um Deus. O Deus pode ser surpreendido pela situação, ele não pode ser confiável. Quase que um teísmo aberto, né? Um teísmo aberto da situação. Existem essas... É o seguinte, vamos voltar aqui, porque a gente está falando sobre a santidade. O motivo da santidade é a obra de Cristo. E a obra de Cristo, ela é anterior à queda, à criação, ela é anterior a tudo.
Mas você fala, e por que depois tiveram que relatar que ele morreu há 2000 anos lá na cruz? É porque aquilo ali, se ficar só aquilo ali, como que a gente ia saber o que aconteceu? É na cruz que nós tomamos consciência de que aquilo que já existia na mente de Deus e na relação eterna do Pai e do Filho se tornou visível a nós. É até o meio que eu uso para explicar quando as pessoas me perguntam sobre a doutrina da eleição. Por que Deus elegeu alguns antes da fundação do mundo? E se ele elegeu alguns, logo essa pessoa não tem necessidade de crer, não tem necessidade de congregar, de ter comunhão, de servir a Deus, porque ela já foi eleita e não será salva de qualquer maneira. Deus sempre explica, gente, da mesma maneira que um sacrifício pronto, antes da fundação do mundo, teve que se manifestar na história, os eleitos se manifestarão quando nós pregarmos o Evangelho e eles crerem. É assim que se manifestam os eleitos. Por isso a gente prega para as pessoas, mesmo sabendo que Deus já elegeu os dele, Deus já tem aqueles que são seus, a gente prega porque a gente tem a confiança de quando a pregação do Evangelho é proclamada, os eleitos se manifestam. Isso. E olha aquilo que eu já afirmei aqui antes, eu parafraseio o que Pedro diz aqui no 21. Por intermédio dele, cresce em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, é por intermédio de Jesus. Você é chamado para o Evangelho por intermédio de Jesus. Você é tomado do mundo para Jesus, por Jesus e para Jesus. Mas é por intermédio dele que você é mantido no Evangelho e que você permanece fiel até o fim, também através de Jesus. Não tem uma alternativa B, não. Eu até vim para o Evangelho através de Jesus, mas depois eu fui aperfeiçoado na igreja tal. Eu fui para o Evangelho através de Jesus, mas depois eu fiz o seminário tal para ser aperfeiçoado. Eu fui até para o Evangelho através de Jesus, mas depois eu fui aperfeiçoado através da série de campanhas tais que eu fiz. Não é isso, você vai para o Evangelho em Cristo. Tem uma frase do Tim Keller que ele diz o seguinte, que o Evangelho não é o ABC da vida cristã, ele é o A a Z da vida cristã, ou seja, nós somos salvos através do Evangelho, mas somos mantidos, amadurecidos e entregues a Deus através também do Evangelho. Você não vem para Jesus através do Evangelho e depois parte para coisas melhores, não. Tipo, agora que eu já sei o Evangelho, é aquela mensagem que eu precisava saber num culto de domingo, agora tem coisas melhores para saber. Vou para o culto da família para eu entender como criar filhos. Tem uma coisa melhor do que o Evangelho. Depois do Evangelho eu aprendo, tem as outras mensagens superiores. Tanto e o povo vai criando esses projetos redentivos que não passam por Cristo. Então fala, gente, foi trazido a Cristo, permaneçam em Cristo em tudo. Permaneçam em Cristo, porque permanecer em Cristo é o meio de ser amadurecido, que a gente adquirir maturidade é em Cristo. E no final, depois que tudo encerrar, ele é entregue a Cristo de volta. Porque quem pertence a Cristo em vida e depois dela. É alguém que chegou à conclusão que Paulo chega em vários momentos, mas tem dois que eu gosto. Eu gosto de Romanos 8, quando ele afirma que nada, nem morte, nem vida pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E gosto de Gálatas, quando ele afirma que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo que morreu e a si mesmo se entregou por mim. Então é o seguinte, esse tipo de vida é uma vida vivida por substituição, é uma vida vicária. Porque a vida cristã, para ser vivida, ela não é difícil, ela é impossível. Por isso que ela tem que ser uma vida por substituição. Por isso que Cristo tem que vivê-la por nós. Por isso que Cristo tem de se apresentar no nosso lugar e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que nos é impossível fazer. É uma vida por substituição. E por que por substituição ela termina e redunda em quê? Louvor. Não tem jeito de não terminar em louvor. Alguém que olha para Cristo sabe que Ele fez tudo. Não tem jeito de ele falar assim, mas tem uma partezinha aqui que ficou comigo. Ele olha para Cristo e vai falar, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu. Então é assim que termina tudo.
termine em louvor. Porque uma santidade que pretensamente não é vivida a partir de Cristo, não termine em louvor. Termine em choro e ranger de dentes. Porque algo que Deus rejeita é algo pecaminoso. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. E encerrar daquela maneira que já é comum, que vocês já devem conhecer. Que eu sempre vamos terminar orando. Eu pedir, suplicar vocês que pratiquem agora o autoexame. Que é aquele momento que você, com a ajuda do Espírito Santo, vai sondar o próprio coração. E o Espírito Santo há de te mostrar se ainda existem nuances do seu coração de desconfiança da obra de Cristo. E quando eu falo de desconfiança da obra de Cristo, é quando a gente confia em qualquer outra coisa. Não vou te convidar para vir à frente e confessar publicamente isso. Mas vou te desafiar, como Paulo desafiou os coríntios, dizendo: rogo-vos, pois, que reconcilieis com Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu vou te rogar também hoje, reconcilie-se com Deus. Se o seu coração está se debandando para confiar em qualquer outra coisa que não seja a obra de Cristo, retorne para Jesus. Se você tem percebido um nível de santidade, assim, de superioridade moral em você, que lhe faz ficar descansado diante de quem Deus é, retorne para Jesus, porque isso é pecaminoso também. Curve sua cabeça, feche seus olhos comigo. Nesse momento de autoexame, ore a Deus e se coloque diante dele de maneira aceitável. Se colocar diante de Deus de maneira aceitável é estar diante de Deus substituído pelo Filho dele, que é Jesus. Senhor, Pai, existe agora uma vida que não podemos viver porque não conseguimos fazê-la, a menos que o Senhor faça algo, Senhor Deus. Eu lhe rogo, como Jeremias lhe suplicou, Senhor Deus, converte-nos a Ti e convertidos seremos, Senhor Deus. Porque Tu és mais forte do que nós, Senhor Deus. Faça prevalecer a Sua força sobre nós, Senhor Deus. Tome de nós esse coração endurecido, Pai, nos dê um coração de carne, Pai. Nos conduza de maneira graciosa e misericordiosa na Tua presença, confiante única e exclusivamente na obra do Teu Filho, Senhor. Pai, por causa do Teu Filho, razão pela qual vivemos, existimos, nos movimentamos, fazemos todas as coisas, nos tornas cativo dessa obra, Senhor Deus, para a Tua glória. Lhe peço por estes que aqui estão, Senhor Deus, e lhe peço por mim, Senhor Deus. Sê conosco, Senhor Deus. Converta-nos para Ti e por Ti. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Não vai demorar, não vai nem dar tempo de ter saudade, porque amanhã, se Deus quiser e vivos estivermos, eu estarei novamente.